Se o seu negócio depende 100% de você para atender, para crescer, para vender, você só tem um emprego com nome bonito. Você não tem uma empresa. Eu costumo falar que se você não tem uma estrutura, você só tem um hobby. Beleza, até aí tudo bem. O problema é que isso tem um prazo de validade. Ele esgota você antes mesmo de esgotar o mercado. E hoje eu vou te mostrar os 3 vilões que estão travando o seu crescimento e como eu ajudei mentores, especialistas e profissionais que já são avançados a vencer cada um deles. O protagonista dessa história é você, o mentor, o especialista, o profissional avançado, já conquistou autoridade, já vende, mas que está preso na operação. Você é bom no que faz, tem técnica, já tem resultado, seus clientes confiam em você. Mas no fundo você sabe que se parar por um mês, se você parar por um mês, o negócio para junto. E a grande questão não é que se você parar um mês o negócio para junto e só quando volta tudo normal. Você sabe que existe o ciclo de vendas, então pode ser que seu negócio, quando você para um mês, ele pare 3, 4 meses. E é aí que surgem os vilões da história. E o vilão número 1, modelo dependente do dono. Tudo passa por você. Pré-venda, venda, pós-venda, experiência do cliente, entrega, financeiro, cobrança, contrato, marketing, conteúdo, tráfego. E se você tira férias, o faturamento automaticamente despenca. Por 2, 3 meses, como eu falei um pouquinho atrás. Você não tem uma máquina rodando, você não tem uma engenharia rodando. Tem um cronômetro correndo contra o seu tempo. Isso é péssimo quando a gente está falando de um modelo de negócio. Por quê? Porque o ser humano, ele não está 100% bem todos os dias, né? Por mais que você tenha que fazer o que tem que ser feito, né? Muitas pessoas se defendem nisso, mas não é só questão de eu consigo porque eu sou performance, é questão de inteligência. Neste exato momento que você está assistindo esse conteúdo, deveria ter alguém marcando suas reuniões, gerando demanda. Então, o modelo depender 100% de você é algo que é muito, por que é muito comum, né? Quando você começa a ter alguns resultados, eu estava até agora uma cliente do GPS, que é muito controladora, e ela fez tanto sozinho, sabe? Ela fez tanto sozinho que ela acostumou a ter controle sobre tudo. E aí ela fica se apegando a detalhes. Para quem me segue aqui já sabe que, cara, foque nos fundamentos. Os detalhes é para outro dia. Se apegando tanto nos detalhes e não faz aquilo que vai crescer de fato o seu negócio. E você acostuma a trabalhar sozinho. Você acostuma a fazer tudo. E aí você é invisível, você não consegue ver mais. Cara, por que eu não estou crescendo? Cara, porque você está trabalhando sozinho. E você é péssima ou péssimo em delegar. Você é péssimo em ter paciência para ter resultado em algo. Vou dar um exemplo simples. Quantos e quantas pessoas que contratam um gestor de tráfego e em menos de um mês já demite ele, porque fala que não dá resultado? Cara, tráfego pago é segmentação, copy, comunicação. É muito menos sobre a pessoa que roda a campanha. Entende que você, sendo a pessoa que faz tudo, esse é o principal vilão na minha opinião. Porque você não está aberta a trazer mecanismos que funcionem sem você. E aí você está acostumado a chegar num teto de faturamento, no outro mês você não tem, porque você cansou tanto entregando. Enfim, esse é um dos grandes vilões aí do mercado, o modelo dependente do dono. E o segundo grande vilão, a montanha russa de faturamento. Um mês você bate o recorde de faturamento, você se acha incrível, no outro, quase nada. Ou seja, você não tem previsibilidade, não dá para planejar contratações, não dá para investir em crescimento, não dá para criar novos produtos. Quando você não faz isso, é como dirigir com um tanque piscando e sem saber onde fica o próximo posto. Para e pensa se não é. Tá ali, cara, onde que é o próximo posto? Por quê? Eu vou te falar isso na prática. Cara, nesses anos de mercado, eu trabalhei tanto com isso, mas tanto, que eu já conheci experts. Eu já trabalhei com experts que faziam um lançamento ali de, por exemplo, 40, 50 mil. Depois tem que entregar esses 40, 50 mil e querendo ou não dar uma baixada na frequência, no outro mês ou nos próximos 2 meses não faz nem 10. Então o que você tem que entender com a montanha russa de faturamento? Bom, vou dar algumas soluções. Funis que roda num perpétuo, certo? Você que depende muito de evento, cara, é horrível depender de evento. Por quê? Você precisa daquele evento chegar, seja lançamento, presencial, enfim. Então, quando você não tem essa estrutura, cara, é automático. Você vai ficar com 2 ou 3 meses ruim de faturamento aí, depois de um bom faturamento. Então, a questão é estrutura. Funis de venda,
comercial, que é muito importante, marketing, todo mundo alinhado. Tá, Rodrigo, mas aí é uma grande estrutura. Não, 2, 3 pessoas dentro da sua equipe, que talvez você esteja pensando assim, se eu colocar 2, 3 pessoas na minha equipe, vai me ter um custo de 5 mil. Eu vou esperar mais um pouco para ter esse custo de 5 mil. Mas você não parou para pensar que quando você faz 50 mil no mês, depois você faz 2 meses, 5, 6 mil, você vai ter que dividir os 50 mais 5, 6 de cada mês, vamos por 5, mais 3 meses, vai dar 65. 65 dividido por 4 meses, não dá nem 20, dá 15. 16 mil. Entendeu? Que não é tão bom assim você ter feito 50 mil. Agora, com um custo de 5 mil. E outra, não adianta, aqui eu tô falando porque não adianta nada você contratar uma pessoa por contratar. Tem que ter estrutura, né? Tem que ter mecanismo, tem que ter engenharia. Se você tem esse custo de 5 mil, que resolve ali a questão da montanha russa, você vai fazer picos de 50 mil no seu evento. Só que nos outros meses você vai fazer 25, 30. Você não cai tanto. E aí o que acontece? Os 5 mil fica barato. É tudo questão de ter visão, modelo de negócio e de fato assumir, tomar uma decisão. Que esses vilões você vai combater. O quarto vilão, vamos lá. Qual é o quarto vilão? A incoerência do mercado. Tem batido muito nisso, tá? Você já viu promessas de resultados absurdos vindos de gente que nunca viveu o que ensina. Estratégias de copia e cola. Coisas que não se encaixam na sua realidade. Isso rouba seu tempo, a sua energia e até seu dinheiro. Então, com toda a experiência que eu tenho no mercado, a incoerência do mercado é um grande vilão. Talvez porque você não buscou um mecanismo de solução, eu até entendo, talvez você não sabia disso ou ainda não sabe disso. Você entra em mentorias, às vezes você contrata agências e vai todo o seu investimento. Quando você entra dentro desses ambientes, eles te mostram que você precisa de mais investimento, de mais pessoas trabalhando com você e aí talvez você já não esteja nesse momento. Então, isso suga a sua energia. Eu vou dar exemplo da mentoria. Você entra numa mentoria grande, você fica ali, você paga 3, 4 mil por mês, a mentoria ali de 50 mil para cima, ou até mentorias menores de 20 mil, por exemplo. E quando você entra, eles falam, cara, você tem que fazer isso, coloca 1 milhão de coisas para você fazer. E aí, existem uns pontos em cima disso. Você só queria entregar sua mentoria, mas você descobriu que precisa de prospecção, que é você que tem que fazer, porque você não tem grana para investir no SDR, ou até tem e até contrata, só que como você ainda não sabe, não tem uma metodologia personalizada, não tem um mecanismo único para você está fazendo o que o mentor está fazendo. Não dá certo, e aí já vai mais dinheiro, aí você tem que fazer as reuniões de venda, você pode também contratar um closer, só que o closer ainda não deu tempo de ser treinado ali, não deu tempo de validar o mecanismo, já é outro problema. E aí você tem que criar o conteúdo, você tem que ir nos eventos, cara, enfim. Ou seja, o que você tem que pensar? Cara, o que as pessoas estão fazendo e não o que elas estão falando, tá? É igual você tem que me questionar. Cara, por que eu vou fazer o que você está falando? Não, você precisa ver o que eu estou fazendo. Então, quando eu estou falando aqui com você nesse conteúdo, para que serve esse conteúdo? Conscientização, é um conteúdo mais técnico. Conscientização, estou trazendo consciência para o meu perfil de cliente ideal, para isso aqui faz a longo prazo minha marca crescer, certo? Te ajuda de alguma forma, estou te servindo. De alguma forma você vai lembrar de mim. Mas ao mesmo tempo, a curto e médio prazo, isso não resolve meu problema. Porque pode ser que você que esteja assistindo meu vídeo compre de mim daqui 1 ano, daqui 6 meses. Então eu tenho uma estrutura nesse exato momento que está rodando para pegar clientes para hoje, para essa semana. Entende? Então você tem que prestar atenção no mercado, no que as pessoas estão fazendo e não no que elas estão falando. Se uma pessoa está vendendo high ticket, mas tem produtos mais baratos e ele fala para você ter só high ticket, presta atenção no que ele está fazendo. Lembra, contexto, Israel, coloca aqui, contexto é rei. Analise o seu contexto, pelo amor de Deus. Esse vilão, se você combater ele, você vai entender que, cara, aonde eu vou investir o meu dinheiro, por que eu vou investir nisso, por que eu vou investir, onde eu vou investir o meu tempo, e por que eu vou investir meu tempo nisso? Faz essas perguntas antes de tomar uma decisão. Eu conheço vários mentores que estão frustrados, que estão em grandes mentorias aí, que se tivesse conhecido o GPS antes ia entender, cara, que você tem que focar naquilo que você é bom. Eu vou te falar
um exemplo de futebol. Um meio de campo, o Neymar. O Neymar é um craque, né? Todo mundo sabe. Se você sabe que o Neymar é bom no meio do campo pra frente como atacante, faz sentido você colocar ele na zaga? Faz sentido falar assim, Neymar, tudo bem, você é atacante e tal, mas você tem que aprender um pouco a ficar na zaga, porque você precisa aprender a estar na zaga. E o Neymar, o Neymar, vai lá aprender a ficar na zaga. É isso que os mentores fazem, na maioria. Faz você primeiro, você tem que entender. Cara, tudo bem. Eu entendo isso. Mas depende do seu momento. Dá para esperar, dá para ficar um ano aprendendo outras funções, igual rodar funis orgânico de prospecção. Dá tempo de você aprender a fazer isso? Tá com tempo para isso? Até você aprender a ficar bom, colocar rotina, ritmo, ritual. Quanto tempo que demora, hein? Não é melhor colocar alguém que já sabe fazer isso? Ou treinar, trazer alguém que vai resolver esse problema e você colocar alguém do seu time para isso? Ou até sua secretária, alguém que esteja próximo de você. Então, cara, é tudo, para e pensa, é tudo questão de soluções. Você tem que enxergar o seu cenário e ver quais são as melhores soluções. Isso cabe você, como empresário, olhar. Não olhe para o seu negócio de mentorias, infoprodutos e serviços só com serviços. Mentorias e infoprodutos. Como assim, Rodrigo? Eu sou mentor em um produto, né, em um projeto, mas eu sou empresário, cara. Eu não fico olhando, eu não tenho só um produto, eu tenho uma empresa. E pensa assim também, você que é nutricionista, psicólogo, você não tem só uma consulta, você tem uma empresa. Se você pensar que é só a consulta, você sempre vai chegar batendo um teto. Você sempre vai ver pessoas que levam como negócio crescendo mais rápido que você. Então esse é um grande vilão, fique atento nisso. E eu sei exatamente como é isso, porque eu já estive nessas 3 fases. Eu já fui profissional, para quem não sabe, eu era personal trainer, né? Já fui ali, cara, agenda lotada, escravo ali da minha rotina. E aí o que eu fazia? O meu Instagram, eu cobrava, eu trabalhava o dia todo, a pessoa me mandava uma mensagem no direct ali querendo saber mais sobre o trabalho no WhatsApp, era eu que tinha que responder no tempo que dava. Eu tava dando aula ali, respondendo ali, cara, imagina que confusão. E assim, cara, acho que 90% ainda leva dessa forma. Quem virou minha chave com isso, lógico que foi o digital, mas o Norton Mello. Eu falava assim, cara, Israel, coloca aqui a foto do Norton Mello aqui, ó. O Instagram do Norton Mello. Com a fotinha dele. Como que esse cara faz 500 mil reais por mês como personal? Depois eu fui entender. Conheci o cara presencialmente. Troquei uma ideia com o cara. Depois, né? Depois que eu já fui pro digital ali, eu já fui o estrategista de especialistas que sabiam vender, mas vivia de pico de vendas. Da montanha russa. Vendia um mês bem, se achava demais, parava, cara, nunca tinha previsibilidade, nunca tinha constância, consistência de faturamento, nunca podia fazer grandes investimentos. Depois já fui mentor com autoridade, mas preso nas rotinas da mesma forma onde eu fazia tudo. E não somente eu, vários mentorados que eu vi passando por isso também. Então foi por isso que no ano de 2024, foi vivendo todo esse campo de batalha, resolvendo os meus problemas, os dos meus clientes, que eu criei o GPS, que é um mecanismo para crescer. Você se posicionar e vender todos os dias. O GPS é o mapa da virada. Cara, é bizarro o quanto é importante você entender isso agora. O GPS é simples, só que ele é muito poderoso, porque ele une 3 elementos. O G de Growth, alavancas reais de crescimento com margem, isso é muito importante. Talvez você não faz nem 10 mil reais, e não esteja entendendo muito bem a importância disso. O P, de posicionamento único. A sua marca vista como autoridade premium no mercado, mas não somente externamente, o seu posicionamento interno, com seus mecanismos de venda, como que você se posiciona para vender cada produto. E por fim, um sistema de vendas, um mecanismo que funciona quando você não está presente. Você está focando naquilo que você sabe que é bom, nas entregas, nas suas palestras, participando de podcasts, gravando conteúdo, interagindo com sua audiência e ter um sistema de vendas rodando. Não é sempre, né? Não é todo mundo, mas a maioria não consegue vender. Não consegue, cara, pô, até tento ali, mas é um saco fazer isso. A primeira coisa que acontece no seu dia, o que fica para trás da agenda é a prospecção, é essa parte de vendas. Então, com isso, com o GPS, você vence o modelo dependente do dono, você acaba com a montanha russa de faturamento e se blinda contra as incoerências do mercado. Você se torna único. Então, quando você aplica o GPS, você tem esse mapa. Rodrigo, na prática, cara, eu tô tentando entender. Na prática, eu tenho um cliente que
trabalhava sozinho, assim, já entrou em mentorias, grandes mentorias, e falou, cara, vou ficar sozinho mesmo. Até que um ponto ele conheceu, a gente fez uma consultoria com ele ali, ó, um mapa, deu um mapa para ele no GPS Bush, que é uma consultoria que talvez faça sentido para você antes de entrar no GPS Scale. E ele viu o mecanismo e falou, cara, então eu tenho possibilidades de vender sem depender somente de mim, com segurança e previsibilidade. Eu consigo construir um posicionamento com as pessoas que estão comigo e com aquelas que eu vou alcançar. E eu vou ter um sistema que me dá, em menos de 3 meses, aquilo que eu nunca consegui aí, talvez, em todo o meu negócio. Então, quando você virar a chave e entender que, cara, está no seu poder, né? Você está no seu controle resolver isso, você precisa olhar para dentro do seu negócio, esquecer as mentorias e criar o seu método, a sua metodologia de entrega. Você pegar o GPS, colocar no seu negócio e falar assim, calma, para onde eu vou? Ah, então na prospecção eu faço isso, isso e aquilo. Entendi. Ou seja, nós implementamos ele dentro do seu negócio e, cara, é resultado garantido. Não tem como você ter o seu próprio negócio, a sua própria estrutura. Não é a estrutura dos outros que você está colocando, é a sua própria e não tem resultado. Então, se você quer mais tempo, mais clientes reais, mais margem, existe esse caminho. E você não precisa descobrir isso sozinho ou pagando entrando em infinitas mentorias, porque eu já passei por tudo isso, desde quando é profissional, especialista e mentor. Então, posso te ajudar. Meu trabalho é ser o arquiteto dentro do seu negócio. E para você entender melhor, talvez não ficou tão claro, a gente desenha, a gente constrói e guia até o resultado. E se você está pronto para isso, o que você vai fazer nesse exato momento? Rodrigo, decidi que eu quero você aí, quero a sua empresa implementando a sua metodologia para a gente vender mais, ter mais clareza, ter estrutura e liberar seu tempo. Você vai lá no meu Instagram agora, no link da bio tá assim, Mapa 360. Você vai fazer a aplicação e a gente vai te entregar uma análise completa do seu negócio. Não é, Rodrigo, como é que a galera das mentorias fazem? 3 pontos para melhorar. Não é isso, cara. É sobre os seus funis, sobre o faturamento que você quer conquistar, sobre o seu perfil de cliente ideal, daquilo que está rodando na parte comercial. Então, é uma análise bem completa. E eu não faço isso porque eu sou bonzinho. Eu faço isso porque eu quero que no futuro você vire meu cliente e ainda me indique. Então, por isso que aqui a gente faz algo mais profundo. Aqui a gente trata você como singular mesmo. Vai lá no meu Instagram e a implementação do GPS, a gente desenha, estrutura e implementa com você. Então, você pode, dependendo do seu momento, tem ali, né, os programas de implementação, a gente precisa entender melhor, mas o seu próximo é isso. O seu próximo passo é isso. Mesmo você estando em mentorias, tá? Na maioria das vezes, quem está com a gente já está em mentoria, a gente pega o plano do mentor, personaliza, cria uma estrutura singular para essa pessoa para potencializar essa estratégia. O mentor dá direcionamento, ele não dá estrutura. Então a gente faz isso com excelência. Espero você lá no meu Instagram e agora é a hora de me pagar. Como que você vai me pagar, Rodrigo? Cara, hoje é domingo, dia dos pais, eu tô aqui criando conteúdo para você. Você vai curtir aqui esse vídeo e vai se inscrever no canal. Pronto, tá pago. Fechou? Então todas as terças e quintas às 19 horas vídeo aqui no canal. E se você ainda não me segue no Instagram, chegou a hora lá de me seguir. E você pode colocar aqui nos comentários também, o que, cara, fala tal coisa, fala sobre call de vendas, fala sobre funil de prospecção, fala sobre social selling, fala sobre esteira de produtos, qualquer coisa que você colocar aqui, eu vou pensar numa forma de te servir. Fechou? Tamo junto.